Graça e paz, irmãos. Nós vamos, no nome do Senhor Jesus, compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Nós vamos dar sequência no nosso tema, que começamos alguns dias atrás, baseado aqui no capítulo 15 desta primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde temos a ressurreição do Senhor Jesus e a ressurreição como sendo o próprio Filho de Deus. Mas antes vamos orar, vamos colocar diante do Senhor nesse momento. Senhor, te damos graças por esse maravilhoso privilégio, Senhor, que temos de possuirmos da boca do Senhor, da parte do Senhor, a promessa, e promessa fiel, e que o Senhor mesmo nos ensinaria, nos conduziria a toda a verdade. Por isso, Senhor, declaramos a nossa dependência do Teu bendito e Santo Espírito, para ouvirmos e também para compartilharmos a Tua palavra. Que o Senhor nos cubra a Sua graça, que o Senhor nos purifique na Sua presença. Tomamos posse, Senhor, deste privilégio, desse direito, dessa misericórdia que o Senhor dispensou sobre nós. O véu foi rasgado, por isso podemos estar reunidos aqui na Sua presença. Por graça, Senhor, apenas por graça. Em nome precioso de Jesus. Amém. Queria que os irmãos abrissem, em 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo, ele está lembrando os irmãos, no versículo 3 desse capítulo 15, do evangelho que ele próprio pregou para aqueles irmãos. Então ele diz aí: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, se referindo ao evangelho que ele mencionou no versículo 1. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então a ressurreição do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus como a ressurreição, podemos dizer, o grande fundamento do Evangelho. Se deixarmos de lado por ignorância, sei lá, por qualquer outro motivo, a ressurreição do Senhor e o Senhor como a ressurreição, de maneira nenhuma teremos o Evangelho na nossa experiência. Podemos dizer que a ressurreição é algo imenso, que cobre, que alcança e que toca todo o propósito eterno de Deus. A ressurreição não é apenas um aspecto, um detalhe do Evangelho do Senhor Jesus. Podemos dizer que a ressurreição é o próprio Evangelho do Filho de Deus. Então nós precisamos muito que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos para podermos ver o Senhor ressurreto e também ver o Senhor como a própria ressurreição. Nós, há 15 dias atrás, começamos a olhar para esta
maravilha, né, para esta glória, que está de forma bastante concentrada aqui no capítulo 15 desta primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. E hoje, com a ajuda aí do nosso maravilhoso Deus, vamos dar sequência, né? Falamos um pouco naquela ocasião de uma forma assim mais genérica, né, mais panorâmica da ressurreição e do Senhor como a própria ressurreição. E a partir de hoje nós vamos avançar um pouco mais olhando para aquela mudança que a ressurreição promove na vida daqueles que estão em Cristo. E não só, né, essa mudança de posição, mas nós vamos também ver, não sei se vai dar tempo de fazer hoje, né, senão fica para outro dia, a mudança que a ressurreição promove na condição daqueles que estão em Cristo Jesus. Isto toca a nossa vida. A ressurreição não é um fato, como falamos há 15 dias atrás, que ocorreu lá em Jerusalém há 2000 anos atrás. Mas a ressurreição é algo vivo, que desde os tempos eternos estava no coração de Deus, foi dispensada em Cristo Jesus e desde então está operando, né? E eternamente ela estará viva, né, e real diante do Senhor. E nós, como povo de Deus, fomos trazidos, né, para dentro desta ressurreição poderosa. Então ela muda radicalmente a nossa condição. Isso é maravilhoso. Isto faz de nós, faz de todo aquele que está em Cristo Jesus, um filho de Deus. Somente isto, ou seja, a ressurreição, gera filhos para Deus, né? Inicialmente, eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus. Deixa marcadinha em 1 Coríntios. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 31. É algo muito importante que precisamos colocar antes da gente prosseguir. Atos 17, versículo 31. Paulo está em Atenas, ele está dando testemunho do Senhor, e num determinado momento ele diz o que está aí no verso 31. Porquanto estabeleceu um dia, se referindo a Deus, né, em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E agora Atos capítulo 2, volta um pouquinho aí, versículo 22 até o 24. Pedro está pregando no dia de Pentecostes. Então ele diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Esses dois textos falam, né, que o Senhor Jesus, como ressurreto dentre os mortos, como o primeiro
que ressuscitou dentre os mortos. Pedro aqui em Atos fala que a morte, né, não pôde detê-lo. Traz para nós, irmãos, algo muito precioso. Precisa estar muito claro para nós. Deus tem, vamos dizer assim, um padrão para todas as coisas. Deus tem no seu coração, como Ele mesmo testemunhou, não só uma vez, né? Um padrão que traz alegria para o seu coração. Isso quando se refere ao homem. E nós vimos, né, que este padrão, ele só foi atendido, ele só foi satisfeito, né, por Cristo Jesus, ou pelo próprio Filho de Deus. Aqui em Atos, né, Pedro, pelo Espírito Santo, está dizendo que Jesus foi aprovado diante de Deus. E lá em Atos, capítulo 17, Paulo disse que Deus tem um padrão, que é um varão, através do qual ele vai julgar o mundo. E que esse varão foi acreditado por ele, foi estabelecido como a vara de medir de Deus. E todas as coisas serão medidas, né, por ele. Mas isso tem uma riqueza, né, muito grande que o nosso coração precisa alcançar. Eu não sei se você, em algum momento, se fez essa pergunta: qual é o padrão de Deus para todas as coisas? Qual o gabarito de Deus? Com o que Deus se alegra? O que Deus chama de aprovado? Na verdade, Deus só tem um, que Ele tem prazer nele. Deus chamou alguém de aprovado, e esse alguém é o seu próprio Filho. Então, dentro de toda a criação de Deus, o padrão de verdade, de santidade, de justiça, ou de tudo aquilo que Deus procura, que Deus tem prazer, é Cristo Jesus. O Filho de Deus ressuscitado é o padrão de Deus para toda a criação, para toda a eternidade. Para os céus e para a terra, Cristo ressuscitado é o selo de Deus. É a verdade de Deus. O mundo, os homens que não conhecem o Senhor, eles odeiam ouvir que existe a verdade, e uma verdade absoluta. O mundo gosta daquela ideia de uma verdade relativa, né, que não é verdade nenhuma. Mas Deus tem uma verdade absoluta diante dele. E essa verdade absoluta é o seu próprio Filho ressuscitado. Nada menos do que ele. Sendo assim, Deus está reunindo todas as coisas em seu Filho. Deus está trazendo todas as coisas para debaixo deste padrão. Toda a obra de Deus constitui nesse foco, né, de estabelecer seu próprio Filho como fundamento e como essência, como natureza de todas as coisas. Porque Cristo Jesus ressuscitado é o varão medida de Deus. Toda a Escritura mostra que vai chegar um momento em que tudo será cheio
de Cristo Jesus. Isto significa que Deus terá em toda a sua criação, nos céus e na terra, um padrão que agrada o seu coração, de forma absoluta, plena, porque tudo será cheio de Cristo Jesus. Quando pensamos na ressurreição, irmãos, temos que pensar nisso. É um movimento eterno de Deus, no sentido de vestir tudo e todos com o seu próprio Filho. De tal forma que tudo será agradável aos olhos, ao coração do Todo-Poderoso. Por isto, quando pensamos, em ressurreição, pensamos em algo infinito. E para a tristeza do coração de Paulo, ali naqueles dias, os irmãos de Corinto estavam se afastando desta tremenda verdade. Estavam se perdendo em caminhos que não tinham esta direção. E daí a grande preocupação desse nosso irmão em ajudá-los com pressa, com urgência, para que nada se perdesse na vida deles. Nós vamos continuar. Nós encerramos 15 dias atrás dizendo que podemos ver a ressurreição como uma nova criação. Porque ela é uma nova criação. Aquela primeira criação se perdeu. Ela foi corrompida pelo pecado e se colocou debaixo da morte. E foi totalmente desprezada por Deus. Ela não pode agradar o coração de Deus. Então, na ressurreição, nós vimos que o Senhor está trazendo à existência, uma nova criação. Eu queria que você abrisse lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Vamos que achar primeiro do que eu, pode ler. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Isso. Acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então a Bíblia está terminando, o livro de Apocalipse, e nós temos aí uma declaração maravilhosa que vem do trono, e Deus está fazendo nova todas as coisas. Então isso significa que tudo aquilo que pertenceu à antiga criação está ficando para trás. E uma nova criação está sendo trazida à presença do Senhor. Colossenses capítulo 3, importante a gente olhar isso, irmão. Colossenses capítulo 3, Paulo fala assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então veja que alguém que foi ressuscitado com Cristo, ele tem uma nova pátria, um novo lar, uma nova cidadania. Em outras palavras, ele é uma nova criação. Até então ele era aqui de baixo, agora ele é lá de cima. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Observa
como Paulo coloca aqui, aqueles que estão em Cristo, aqueles que foram incluídos na sua ressurreição, foram feitos, né, participantes de uma nova criação, uma criação celestial. Aquela participação na velha criação é coisa que ficou para trás. No capítulo 15, volta um pouquinho, 1 Coríntios, né? Retorna para lá, versículo 20. Paulo fala assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Temos aqui nesse texto, né, dois tipos de homens, podemos dizer duas humanidades. A primeira morta como descendência daquele primeiro Adão, que foi colocado no Éden. E nós temos uma segunda, que foi vivificada como descendência de Cristo Jesus. Não temos uma terceira opção aqui. Os homens estão separados entre os que vivem em Cristo e os que continuam mortos, porque permanecem identificados com Adão, o primeiro homem. Paulo, nesse texto, ele fala, né, que quem inaugurou esta nova criação, até comentamos um pouquinho, 15 dias atrás, foi o próprio Filho de Deus, né? Sabemos que o Senhor é a própria ressurreição. Até dizemos, como pode, né, a ressurreição ressuscitar? Mas ele, sendo a ressurreição, ele se fez homem, se fez carne, se fez como um de nós, como disse o autor de Hebreus, se tornou participante de nossa carne, de nosso sangue. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele declara que o Senhor Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa, ou seja, veio num corpo, numa condição semelhante à nossa, né? Se fez um homem exatamente como nós, sem deixar de ser Deus, mas se fez homem exatamente como nós. E ele nos substituiu na cruz, ele tomou sobre si os nossos pecados e ele morreu como consequência disso. E ele foi então o primeiro ressurreto dentre os mortos. Aquele que é a ressurreição foi o primeiro ressurreto dentre os mortos e se tornou cabeça de uma nova criação. A palavra de Deus já dizia no Velho Testamento, né? O Senhor havia usado os profetas e se referido a Cristo, dizendo: tu és meu filho, né? Eu hoje te gerei. O Senhor fala isso para Davi, quando promete a ele que ele teria um descendente no seu trono para sempre. E Paulo, em um dos seus testemunhos, está registrado lá em Atos, capítulo 13, ele vai dizer que Deus cumpriu esta promessa, que ele não só fez a Davi, mas fez a todo o povo de Israel, de ter alguém para sempre reinando, quando ele ressuscitou Jesus dentre os mortos.
Então, o próprio Senhor foi aquele que abriu, aquele que experimentou primeiro a ressurreição. Ele é o início ou cabeça desta nova criação. E isso é maravilhoso, não é, irmãos? Isto é maravilhoso. E em Atos capítulo 2, volta um pouquinho aí. Nós temos o testemunho disso, né? Versículo 28. Essa profecia que Davi fez, se referindo a Cristo como profeta, ele disse: fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Temos aqui o Filho de Deus como aquele que conhece o caminho da vida, pois ele foi ressuscitado dentre os mortos, se tornando cabeça, né, desta nova criação. Mas nós sabemos, amados, pela palavra de Deus, que quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com ele todos aqueles que iriam crer no seu nome. Pois ele foi como nosso representante na morte, mas também foi como nosso representante na ressurreição. Então a ressurreição do Filho de Deus introduz na ressurreição todos aqueles que creram nele. Tanto aqueles que creram nele antes da sua primeira vinda, como todos aqueles que creram nele depois que ele veio a primeira vez. Isso faz com que todos estes participem, se tornem verdadeiramente participantes deste caminho da vida que o Filho de Deus trilhou de forma tão maravilhosa. Como Paulo escreve na sua segunda carta, né, aos Coríntios, ali no capítulo 5, quando ele afirma que aqueles que estão em Cristo Jesus formam ou constituem uma nova criação. Isso até um cântico, né? Gostamos de cantar, que nova criatura sou. Somos nova criatura porque estamos naquele que ressuscitou dentre os mortos, cabeça de uma nova criação. E no capítulo 15, aqui do 1 Coríntios, nós temos esta ressurreição já manifesta plenamente no Filho de Deus, operando naqueles que se unem a Cristo pela fé. E quando olhamos para o capítulo 15 de Coríntios, né, podemos ver que a ressurreição, no que diz respeito à igreja, aos filhos de Deus, terá um momento glorioso ali na frente, quando o Senhor se manifestar em glória, como vimos ali no capítulo 3 de Colossenses. Então ali a igreja experimentará a plenitude dela. Mas hoje, enquanto aguardamos a vinda do Senhor, esta mesma ressurreição, ela já opera na igreja. Aliás, ela é a razão da igreja existir. Ela é o grande poder, né, que traz a igreja à existência. É Cristo mesmo se dispensando a nós. Por isso, amados, se o Espírito de Deus não encontrar lugar no nosso coração para nos mostrar isso, podemos considerar a ressurreição como algum
evento maravilhoso, sim, mas que vai ocorrer lá na frente, quando o Senhor vier. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus diz que nós já fomos ressuscitados em Cristo Jesus. E o poder da ressurreição, que tirou Cristo dentre os mortos, já opera em nós. E Deus só tem prazer e só tem lugar diante do Senhor aquilo que é fruto da ressurreição. Pois quando todas as coisas estiverem concluídas, nós vimos o trono de Deus declarando: tudo aqui é novo. As coisas velhas ficaram para trás. Absolutamente nada que pertence à velha criação terá lugar diante do Senhor na eternidade e nem agora. Pedro diz que tudo está reservado para destruição. Quando Paulo viu essas coisas, ele botou todo o seu coração na nova vida e vigiou por ela. O autor de Hebreus, amados, no capítulo 6, vamos dar um pulinho para lá. Quero que você veja isso comigo. Hebreus 6, do versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Deixando as outras questões que envolvem esse texto, eu quero só chamar a atenção dos irmãos para esta expressão aqui: aqueles que se tornaram participantes do mundo vindouro. Do que o autor está falando? Ele está falando que a igreja, ou aqueles que estão em Cristo Jesus, já vivem debaixo do poder da ressurreição. O Celso leu no início, ali em Efésios capítulo 1, aquela oração de Paulo. O que Paulo pediu ali? Pediu para o Senhor abrir os olhos daqueles irmãos para que eles pudessem ver algumas coisas ali. Mas tem algo de maior importância ali, que está no centro do interesse da oração do apóstolo Paulo. É que eles fossem capazes de reconhecer o poder de Deus que estava operando sobre eles, ou sobre a igreja. O poder de Deus que opera sobre a igreja. E Paulo diz ali que este poder não é outro poder, senão o poder da ressurreição de Cristo Jesus. Aquele poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando Ele dentre os mortos. Irmãos, como a igreja do Senhor tem feito confusão com isto. Quase sempre quando se pensa no poder de Deus, se pensa em alguma coisa, tanto mística, né? Alguma coisa que o homem, né, recebe de Deus para fazer certas coisas. Mas, sobretudo, quando a palavra de Deus fala do poder de Deus operando na igreja, ela está falando deste poder, da ressurreição. O poder que tira o homem da morte, do domínio de Satanás, das trevas, da perdição eterna, do fracasso eterno como ser humano. E transporta ele para a vida em Cristo Jesus. E não só isso, mas dar a ele a natureza, o caráter
a imagem, o coração do próprio Filho de Deus. Paulo olha para a igreja de Éfeso, né, e ele desejou ardentemente que aqueles irmãos cooperassem e respondessem de forma plena com esse poder que operava no meio deles. E que eles fossem levados, né, àquele conhecimento de Cristo Jesus em plenitude. E fossem cheios, plenamente cheios de Deus. Olhe comigo em Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Deixa eu ler a partir do 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Tem uma versão que fala, né, que aquele que está nele está perfeito. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Olha o fim da velha raça aí, né? No qual, ou seja, em Cristo, igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Este poder, ele já opera de forma maravilhosa na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Nós vamos falar um pouco mais disso numa outra ocasião, porque isso toca aquilo que colocamos a princípio. A ressurreição vai mudar a nossa condição diante do Senhor. Nós não somos transformados porque nos tornamos obedecedores de mandamentos. Nós não somos transformados porque nos tornamos membros de uma religião. Nós não somos transformados porque lemos a Bíblia. Nós não somos transformados porque conhecemos as Escrituras. Porque somos ortodoxos. Só tem algo que nos transforma. O poder de Deus. O poder da ressurreição em Cristo Jesus. Pois a igreja é uma nova criação. Nós estamos falando, quando falamos de evangelho, de um novo homem. Nós não estamos falando de alguém que foi doutrinado ou instruído em alguma organização, em alguma coisa. Quando pensamos em evangelho, estamos falando de uma nova criação. E só o poder de Deus, o mesmo poder que tirou Cristo dentre os mortos, tem poder, é capaz de nos gerar segundo o coração de Deus. Irmãos, que maravilha! Citei primeiro, aliás, 2 Coríntios, né, capítulo 5, versículo 17, que fala que quem está em Cristo, né, é uma nova criação. De fato, é uma nova criação. Nós vamos ver aqui no capítulo 15 como a nossa posição foi mudada em Cristo
na sua ressurreição. Como muda a posição daqueles que estão em Cristo Jesus na sua ressurreição. Volte para lá, 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, sem dúvida. Uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. A velha criação, ela possui um corpo. É esse corpo de carne e sangue que nós estamos hoje, que nós conhecemos muito bem. Que é bem ruimzinho, não é? Vocês concordam comigo? É pó. E a palavra de Deus diz que este corpo não pode herdar o reino de Deus. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Não há lugar na eternidade de Deus para esta casa que nós habitamos hoje. Então essa casa ela é descartável, ela vai retornar para o pó. Mas a ressurreição mudou isso. Certo? Glórias a Deus por isso. Não sei se você notou aí, versículo 41. Final do versículo 40. Uma é a glória dos celestiais e a outra a glória dos terrestres, se referindo ao corpo. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita-se corpo na incorrupção. Então o Senhor Jesus foi sepultado num corpo igual ao nosso. Ele não experimentou corrupção porque havia uma promessa do Pai que ele não experimentaria corrupção. Mas ele era carne e sangue como nós. Mas ele foi ressuscitado em glória. E nele temos esta posição. Quando ele vier, quem estiver nele, vivo, aqui na terra, será transformado. E aqueles que já morreram ressuscitarão neste corpo de glória. Então não se preocupe se a casa está caindo, como se diz por aí, né? Paulo disse que o Senhor preparou uma casa celestial, não feita por mãos humanas, eterna nos céus. O teu destino, querido, é ter um corpo exatamente como o corpo do Senhor Jesus. Você consegue imaginar isso? Daqui 1 bilhão de anos, está do mesmo jeitinho. Vai acabar aquele negócio de encontrar o Silvio na rua assim, uns anos depois, fala, o que aconteceu, Silvio? A cabeça ficou branca. O Marquinhos já não tem mais cabelo, e por aí vai, né? Não vou falar das irmãs que elas ficam bravas.
Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Como membro da velha criação, se referindo ao nosso corpo, nós somos muito fracos, muito fracos. Pó, vento, como flor da erva. Mas em Cristo, na ressurreição, ressuscita-se em poder. Nunca mais conheceremos fraqueza. Por isso o livro de Apocalipse termina dizendo, né, que lá não haverá nenhuma lágrima, nenhum pranto, nunca se ouvirá choro, pois todos estão lá em poder. A nossa participação naquele Adão do Éden fez de nós homens que a Bíblia chama de alma vivente. Não é isso? Versículo 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi alma vivente. Nós não passamos de alma vivente como membros da velha criação. Irmãos, alma vivente é muito complicado. Nós não fomos... O que estava no coração de Deus para o homem não é que ele fosse alma vivente. O pecado deixou ele nessa condição de alma vivente. O homem era para ser levado a comer da árvore da vida e ser feito já no início espírito vivificante. Mas ele pecou e ficou por ali como alma vivente. Mas a palavra está dizendo que o último Adão, se referindo a Cristo, Cristo ressuscitado, é espírito vivificante. Então nós fomos cortados daquele que era alma vivente e fomos enxertados ou unidos àquele que é espírito vivificante. O nosso cabeça agora é espírito vivificante. Uma condição infinitamente mais gloriosa. É aqui que façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, vai ser encontrado naquele que é espírito vivificante e nunca naquele que é alma vivente. Nós fomos tirados daquele que é o homem natural e plantados naquele que é o homem espiritual. Versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, Adão, era homem natural. Aquele que não conhece a mente de Deus, aquele que não pode ouvir a voz de Deus, que não pode receber nada de Deus, que não pode aprender nada de Deus. Basta você ver ali, capítulo 2 dessa carta, nós já passamos por lá. Mas o homem espiritual, que é Cristo, nosso cabeça, é aquele que julga todas as coisas, é aquele que conhece tudo. E pela ressurreição nós fomos tirados daquele natural e colocados naquele que é espiritual. Oh, irmãos, como isso é tremendo. Como podemos continuar como éramos antes? Se alguém morreu, ressuscitou, ele é uma nova criação. Isso não é uma frase, não é uma declaração teológica, essa é uma realidade espiritual, verdadeira em Cristo Jesus. Você está unido com aquele que é espiritual.
que é forte, que é dos céus. Sabe o que mais aconteceu? Versículo 49. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. A velha criação tem uma cara. E essa cara da velha criação é uma cara de inimigo de Deus. Ela não testemunha de Deus, ela não é imagem de Deus. Aliás, ela é a imagem do inimigo. O Senhor Jesus disse isso. Quando os judeus quiseram se colocar como filhos de Deus, o Senhor falou, não, vocês são filhos do diabo. Porque vocês querem me matar. Quem é a imagem de Deus é Cristo Jesus. Paulo está dizendo que antes da ressurreição, sem a ressurreição, nós trazemos a imagem do Adão do Éden. Mas depois que estamos em Cristo, somos feitos em nova criação, nos tornamos participantes daquele que é a imagem verdadeira de Deus. Nós também ganhamos essa imagem, porque o Senhor vai sendo formado em nós. Mas que coisa! Isso aqui é muito grande. É muito grande. Se você já ressuscitou com Cristo, os céus te reconhecem. E o inferno também sabe disso. Vocês se lembram quando alguns judeus quiseram expulsar alguns demônios e não puderam? E os próprios demônios ali, bravos, né, disseram para aqueles que estavam expulsando: quem são vocês, né, que estão me expulsando em nome de Paulo, em nome de Jesus? Os demônios disseram: olha, nós sabemos quem é Paulo. E sabemos quem é Jesus, mas vocês quem são? Aqueles que são nova criatura, eles recebem, eles são introduzidos. Eles se tornam participantes dessa nova imagem, dessa imagem de Deus. Nós temos alguns eventos, né, na palavra de Deus, que isso foi tão contundente, que até do lado de fora, né, até o exterior de alguns irmãos, demonstrou essa realidade que estamos tocando aqui. Por exemplo, quando Estevão foi apedrejado, foi dado testemunho de que o seu rosto brilhava como o rosto de anjos. E aqueles que estavam ali ficaram furiosos, né? Não só por causa disso, principalmente pelo testemunho de Estevão, mas também, com certeza, por causa disso. Estevão era um sinal ali da presença de Deus, dos céus ali, do novo homem, da nova criação. Irmãos, até nosso semblante, falar do exterior, né? Deve, de alguma forma, ser tocado, e é tocado, por essa imagem do novo homem que nos foi dada em Cristo Jesus.
Vocês acham que lá na glória eterna teremos semelhança com Cristo? Ou não? Por que será que os nossos irmãos ali no início foram chamados de cristãos? Pensem nisso. Olha o versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Nós temos aqui várias coisas, né, nesses 4 versículos. Em Cristo e na sua ressurreição, a corrupção ela será coisa do passado. Se você pegar capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, né, você vai ver ali, vai encontrar ali toda a criação gemendo. E Paulo diz que até aqueles que têm o Espírito de Deus também estão gemendo neste corpo, porque tudo está debaixo de corrupção. Ou seja, tudo está destinado ao pó. Tudo é fraco. Tudo é passageiro. Tudo acaba. Não dura muito. Mas Cristo ressuscitou. E esta realidade, ela é mudada. A corrupção fica para trás. E no lugar é colocado a incorrupção. O que é mortal vai ser revestido da imortalidade. Hoje, nesse corpo, não o nosso espírito, né? Mas o nosso corpo ainda é mortal. Esse corpo aqui é mortal. Não tem como tirar ele. Ele vai morrer. Não existe nada pior do que viver debaixo desta condição. Às vezes a gente se esquece, né? Mas nós vivemos cada dia, cada minuto, para não dizer cada segundo, fugindo da morte. Mas chega uma hora que perdemos. Porque somos mortais no que diz respeito ao nosso corpo. O autor de Hebreus chama isso de escravidão. É um fardo, é um peso, é uma coisa horrível. É algo absolutamente fora do desejo santo do coração de Deus para o homem. Debaixo da morte nós não conhecemos liberdade. Verdadeira liberdade. A morte é um senhor. Nunca escaparíamos dela por nossa própria força e meios. Mas o Senhor Jesus ressuscitou.
passou do mortal para o imortal. E todo aquele que se une a ele se torna participante disso. Amados, como isso deve tocar na nossa vida, nossa condição agora? Por que será que o Senhor Jesus um dia disse: não temam aqueles que podem matar o corpo, depois não pode fazer mais nada? Teme-se aquele que pode matar o corpo e jogar a alma no inferno. Esta foi a palavra do Senhor Jesus. Por que o Senhor falou assim? Porque o Senhor, como conhecedor de todas as coisas, e vivendo em plena verdade, conhecia a vida. Mas nós que estamos em Cristo não podemos viver como meros mortais. A ressurreição precisa tocar profundamente a nossa vida aqui na terra, porque em Cristo nós fomos feitos imortais. Eu estou ficando velho. Pare de contar seus anos, querido. Você não vai conseguir contar, não vai ter jeito. Paulo, ele viu isso com tanta clareza, com tanta glória, que ele falou assim, ó, vivos ou mortos, nós somos do Senhor. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Por que andamos por aí que nem desesperados, querendo ganhar o mundo inteiro em 10 anos? Porque vivemos como homens que não experimentaram ainda a ressurreição, o poder da ressurreição em suas vidas. Acho que o que tem é isso aqui. Paulo fala para os irmãos de Corinto, se não há ressurreição, vamos comer, vamos beber, porque amanhã nós vamos morrer. Quem já foi tocado pelo poder de imortalidade não tem mais pressa de nada. E está sempre pronto para falar bye-bye e, como o Daniel gosta de dizer, vazar. Ué, não somos daqui? Mas o Evangelho é algo tremendo. Não como história da carochinha, mas como poder de Deus na nossa vida em Cristo Jesus. Será por que homens enfrentaram feras, né? Como o próprio Paulo diz, em Éfeso eu lutei com leões. Por que ele pôde cantar, ó morte, cadê o seu aguilhão? Você já era. Nós precisamos parar de chorar quando alguém fala que vai morrer. Nós temos que começar a cantar. Ah, o irmãozinho morreu. Ai, coitadinho. Coitadinho. Coitadinho é aquele que está nascendo. Nós vamos parar aqui. Na próxima ocasião, né, a gente continua. Nós vamos ver muitas outras coisas.
que o Senhor fez por nós e que mudou a nossa sorte, né? A nossa posição na presença dele. Amém, queridos? Se não vivemos como ressurretos, a nossa vida permanece no campo e no espaço que o diabo reina. O diabo tem domínio sobre esta realidade não alcançada pela ressurreição. Aí é o mundo dele. Tudo que está fora da ressurreição está debaixo do domínio de Satanás. Deus aí não tem nada. Tudo que é do Senhor, e aonde o diabo não tem nenhum poder, nenhum direito, nenhum acesso, é aquilo que está recuperado em ressurreição. Então, se somos ressuscitados em Cristo Jesus, mas se vivemos como não ressuscitados, não existe coisa mais estranha do que isso. Temos a posição, mas não temos a condição. Somos do céu, mas vivemos na terra. Somos imortais em Cristo, mas vivemos como se os nossos dias fossem acabar amanhã. Somos incorruptíveis em Cristo, mas estamos comprando tudo Camarillo vende mais um pouco para tentar dar uma melhorada, achando que o que temos é isso aqui mesmo. Essa cara velha. Vivemos desesperados para usufruirmos deste mundo, sendo que dele nós fomos tirados. Não somos mais homens naturais, e sim espirituais em Cristo Jesus. Não temos mais a imagem daquele que caiu, e sim temos a imagem daquele que é vitorioso, que é o Filho de Deus. Que o Senhor nos ajude. Paulo sabia que só o Espírito Santo de Deus podia escrever isso no coração dos irmãos ali de Éfeso, que com certeza eram irmãos que estavam muito na nossa frente. E ele ainda estava orando e pedindo ao Senhor que ajudasse eles. Como nós precisamos do socorro do Senhor para que esta obra seja feita em cada um de nós para a sua glória. Quando o Senhor permitir, irmão, nós vamos continuar, né? Porque o Senhor tem todas essas maravilhas para a nossa vida. Senhor, eu te dou graças e te louvo por esta hora, Senhor. Confiamos a Ti, nosso coração e a Tua palavra bendita. Muito obrigado por esta noite, Senhor. No nome de Jesus.